Peter Johnson is here! Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, semideuses. Seguindo a enquete que eu postei no Instagram, pra quem não me segue, eu vou estar deixando em algum lugar aqui na tela. Hoje o assunto do vídeo vai ser a ordem de leitura dos livros do Rick Riordan. Para ser mais específico, do Riordan Verso, que são os livros do universo de Percy Jackson. Rick Riordan já escreveu muitas sagas diferentes e fica difícil saber qual é a ordem de leitura dos livros do Riordan Verso. E para poder começar a ler Percy Jackson, não é mesmo? Até porque a série possui interações entre si, todas elas seguem a mesma receita de aventura entre deuses e semideuses, apresentando diversos elementos de cada mitologia e cultura, como mitologia grega, romana, egípcia, nórdica, etc. A ordem dos livros de Percy Jackson do escritor Rick Riordan segue uma lista de livros que, na leitura básica, começa com Percy Jackson. No total, o Rick Riordan já confirmou 35 livros que estão dentro dessa saga, e apesar de todas as histórias se passarem dentro do mesmo mundo, você pode ir intercalando os livros de algumas das trilogias, porque também foi assim que eles foram publicados. Percy Jackson não aparece em todas as sagas. Então, mais ou menos a ordem de leitura é assim, começa com Percy Jackson e os Olimpianos, os Heróis do Olimpo, logo depois nós temos as Crônicas dos Kane, os Heróis do Olimpo e as Crônicas dos Kane, Magnus Chase e os Deuses de Agar, Percy Jackson e o Cálice dos Deuses, Percy Jackson, Year of the Triple Gods, que é a nova trilogia que ainda está em desenvolvimento. Nós temos o primeiro livro e as Provações de Apolo e, por último, o Sol e a Estrela. Nessa saga nós conhecemos Percy Jackson, que é um semideus, filho de um deus grego e com uma humana, que acaba de descobrir suas origens. Como todos os semideuses, são marcados pelo destino e pouco conseguem sobreviver sozinhos. Eles são mandados para o acampamento Meio-Sangue, um campo de treinamento meio que secreto. Primeiramente nós começamos com Percy Jackson e os Olimpianos. Eu não vou ter o primeiro livro da saga aqui, que tá com um amigo meu, inclusive Diego, se você estiver vendo isso, devolve meu livro. E a ordem dos livros é assim: nós começamos pelo clássico, O Ladrão de Raios, o primeiro livro da saga. Logo depois, nós vamos pro segundo livro, O Mar de Monstros, que é esse daqui. Também tem essa capa alternativa aqui. Depois, A Maldição do Titã, que é esse livro aqui, terceiro livro da saga. A Batalha do Labirinto. E por último, mas não menos importante, O Último Olimpiano. Aí nós temos alguns livros secundários, como Percy Jackson e a Cantora de Apolo, que esse eu não vou ter aqui para mostrar, mas eu vou estar deixando uma imagem aqui. E nós temos alguns livros extras que são informativos, como esse aqui, que eu já tinha mostrado, que é o Guia Definitivo de Percy Jackson, e inclusive que é desse livro aqui que vem algumas das artes oficiais, que nós temos os personagens, nós temos os arquivos dos semideuses, e também temos Semideuses e Monstros, que é esse outro livro aqui. Esses livros que vamos ter a adaptação agora da série, que a primeira temporada vai sair daqui a 2 dias. Bem, pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo, falta 2 dias pro lançamento da série. Logo em seguida nós passamos para Heróis do Olimpo, onde Percy, Annabeth e Grover já cresceram e agora eles conheceram novos filhos de deuses romanos, sendo eles Piper, Jason e Léo. Juntos eles vão precisar lidar com uma nova profecia, o despertar de um novo inimigo, a Gaia, que é a Mãe Terra, e para impedir, os semideuses vão precisar jogar suas diferenças de lado, que gregos e romanos já têm diferenças desde a época dos seus impérios e vão ter que se juntar para poder combater esse novo inimigo. A ordem desses livros são, primeiramente, O Herói Perdido, O Filho de Netuno, A Marca de Atena. Nossa, esse aqui é muito bom. A Casa de Hades e, por último e não menos importante, O Sangue do Olimpo. E também temos alguns livros extras, como esse daqui, O Diário dos Semideuses,
Outros dois que eu não vou ter, que é Percy Jackson e os Deuses Gregos e Percy Jackson e Heróis Gregos. Logo depois nós temos a saga As Crônicas dos Kane, que é onde os deuses egípcios antigos, eles despertaram e os irmãos Carter e Sage Kane vão precisar se juntar para poder salvar o pai deles, que tá desaparecido, e ainda por serem descendentes da Casa da Vida, que é tipo um local onde os magos são treinados, eles descobrem que tem poderes especiais e tal, e vão precisar usar deles para poder descobrir o caminho dos deuses e conseguir juntar a Casa da Vida e os deuses. A Ordem das Crônicas dos Kane não faz parte do universo principal de Percy Jackson, mas mesmo assim se passa no mesmo mundo. Então ela é menor. Ela contém seus 3 livros, sendo eles A Pirâmide Vermelha, O Trono de Fogo, que inclusive que é o livro que eu tô lendo atualmente, ó, tá até pra ver uma marca-página aqui, e A Sombra da Serpente. E ele também tem um livro extra, sendo ele o Guia de Sobrevivência, e se eu não me engano tem um outro livro chamado Semideuses e Magos. Eu vou dar uma pesquisada, se tiver eu vou colocar ele aqui também pra vocês verem. A Netflix chegou a comprar os direitos para poder fazer uma adaptação das Crônicas dos Kane. Rick Riordan vendeu os direitos das Crônicas dos Kane para a Netflix, e ele é um dos produtores da adaptação em live action do primeiro livro, A Pirâmide de Fogo. O filme está em etapas iniciais de criação ainda. O autor recentemente entregou uma versão do script, mas ainda demora muito para sair de qualquer novidade concreta sobre o filme. E agora nós temos como eu tinha dito antes, o crossover entre Percy Jackson e as Crônicas dos Kane. Esses livros são histórias curtas, contos que usam a mesma fórmula já conhecida pelo Rick Riordan, mas agora um encontro de Percy e os irmãos Kane. E essa saga é exclusiva para e-book e tem todos os livros na Amazon. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Esses livros são O Filho de Sobek, O Cajado de Serapis e A Coroa de Ptolomeu. Logo em seguida nós passamos da mitologia egípcia diretamente para a mitologia nórdica, em Magnus Chase e os Deuses Asgard. Magnus Chase é uma criança meio problemática e ele é primo da Annabeth, como que chegou até a ser citado em o Sangue do Olimpo, o último livro de Heróis do Olimpo. Ele mora nas ruas de Boston desde que sua mãe foi morta e além de descobrir que ele é filho de um deus nórdico, de Asgard, ele também se descobre que está tendo meio que uma guerra em Asgard, ele vai precisar se virar para poder resolver isso. E Magnus Chase também está em processo para ser adaptado, mas ainda a gente tem quase informação nenhuma. Aí a ordem dos livros de Magnus Chase é A Espada de Verão, O Martelo de Thor, e a gente também tem O Navio dos Mortos e O Conto dos Nove Mundos. E esses dois eu não vou ter, mas só vocês podem ver aqui. E nós também temos um livro extra informativo que é o Hotel Valhalla, Guia do Mundo dos Nórdicos. Aí logo depois nós podemos passar para Percy Jackson os Olimpianos e o Cálice dos Deuses. Percy Jackson e o Cálice dos Deuses é um livro lançado pelo Rick Riordan, narrado por Percy Jackson, assim como nos primeiros livros clássicos, que era o trio Percy, Annabeth e Grover. A história se passa durante o ensino médio de Percy depois de Heróis do Olimpo, antes das provações de Apolo. Ele está na Universidade agora de Nova Roma e Percy precisa de recomendação de 3 deuses. E sim, isso quer dizer que ele vai ter que sair por aí fazendo favores para eles. A primeira missão do trio será achar o cálice de Ganymedes. Eu não sei como se pronuncia, mas é assim que eu entendi. Ele é meio que o copeiro dos deuses, e o cálice tem o poder de transformar qualquer um em imortal, e ele deve ser encontrado antes que sintam a falta dele. Uma informação que o Rick já deu é que a próxima carta de recomendação de Percy será no livro Art of the Triple Godness, que é um livro que cada livro ele conseguindo uma das 3 cartas de recomendações dos deuses para poder entrar em Nova Roma. Logo depois dessa nova trilogia, a gente pode vir para as provações de Apolo, que depois dos acontecimentos de Heróis do Olimpo, o deus Apolo foi expulso e transformado em um humano de 16 anos. E em aprovações de Apolo, ele que é o protagonista da história, obviamente. Sua missão é salvar o oráculo e ajudar McGriffin, eu não sei se é assim que pronuncia, a dicção tá boa, que é uma pequena semideusa. Apesar de ele mesmo ser seu próprio herói, Apolo, com a grandiosa carteira de identidade, com seu novo nome Lester Papapoulos,
Lester Papapoulos. Eu acho que é assim que pronuncia. Ele vai precisar seguir as profecias e salvar o Oráculos e sem os seus poderes divinos e sem sua barriga tanquinho. E sem habilidade alguma. Agora é ele por ele. E só isso, uma verdadeira prova de coragem e muitas vezes parar que ele queira desistir. A saga, apesar de falar sobre o crescimento de Meg e Apollo, é bastante divertida e cheia de comentários sarcásticos do Divino, pela questão dele ter deixado do Olimpo e agora tá vivendo como um humano normal, se sentindo humilhado por ter se transformado em um saco de carne, como dito por ele mesmo muitas vezes. E a ordem dos livros de As Provações do Apolos a gente começa pelo Oráculo Oculto, esse daqui eu só vou ter esse aqui, o primeiro. Depois nós temos a Profecia das Sombras, o Labirinto de Fogo, a Tumba do Tirano e a Torre de Nero. E nós temos um livro informativo também, que é Segredos do Acampamento Meu Sangue. E um adendo é que, de acordo com Rick Riordan, Percy Jackson tem 17 anos nessa saga, e no último livro, que é a Torre de Nero, Percy já tá para fazer 18 anos. E como isso é possível? Bem, é que Rick Riordan escreveu os livros sem que eles seguissem anos da vida real. Então, mesmo que o primeiro livro tenha saído em 2015, eles só envelheceram à medida que a história foi progredindo, que dá cerca de menos de um ano. E por último, nós temos o livro mais atual, o livro mais atual do Riordan Verso, que é O Sol e a Estrela. O Sol e a Estrela foi escrito por Rick Riordan com parceria de Mark Oshiro, escritor de O Dom da Fúria, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada nesse livro. E a obra conta a história de Nico e de Will, que após as provações de Apolo, depois da última e misteriosa grande profecia da Rachel, mesmo sem contar o conteúdo dessa profecia no fim das provações de Apolo, sabemos que durante a saga, Nico fala sobre vozes que ele tem ouvido no Tártaro pedindo ajuda, e ele acha que se trata de Bob, que é um titã que Annabeth e Percy conhecem em Heróis do Olimpo, para ser mais específico, no quarto livro. Nessa obra de volume único, nós vamos acompanhar o casal pelo Tártaro tentando resgatar esse personagem. O Sol Estrela foi lançado em junho de 2023, esse ano. E fora isso, ainda deixou em aberto novas aventuras de alguns personagens do universo de Percy Jackson. E essa foi a ordem de leitura dos livros do Riordan Verso até atualmente. Bastante livro, são realmente. E espero que eu tenha ajudado quem estava na dúvida. E se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então eu peço para você se inscrever, deixar o like e me seguir nas minhas redes sociais, que lá eu posto as novidades de todo o Riordan Verso e de tudo que tá pra chegar sobre a série, que tá aí, já estamos a 2 dias do lançamento, pelo menos como eu já disse, o dia que eu tô gravando isso, e espero lançar esse vídeo antes da série. E muito obrigado, até a próxima.